Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre Free Agent, sobre esse período agora off-season da NFL. E a notícia mais importante que aconteceu nessa última semana foi que o tight end Rob Gronkowski do New England anunciou que vai parar de jogar, que vai deixar os campos, depois de 9 temporadas sendo um dos jogadores mais dominantes da liga, se não o mais dominante. Foi um jogador fundamental para os Patriots nesses últimos 3 Super Bowls, se bem que não jogou contra os Falcons, mas mesmo assim foi um jogador fundamental para a equipe, um dos grandes tight ends da história da liga, mas anunciou que vai parar de jogar, teve muitos problemas de lesão, perdeu muitos jogos, isso acabou com certeza sendo o fator principal, né, para esse anúncio da aposentadoria. A gente vai falar um pouquinho sobre o que isso repercute para os Patriots em si, para a próxima temporada, e o que vai repercutir para o Fantasy, né, o que pode repercutir para o Tom Brady no Fantasy, para os jogadores de ataque, como o Sonny Michel, como o James White, como o Edelman, como o Dorsett, como é que vai ser o ataque dos Patriots para o Fantasy nessa próxima temporada. Mas primeiro falando um pouquinho sobre o New England em si, sobre a equipe. A equipe tentou, foi veiculado que mesmo antes da notícia do Gronkowski, que a equipe estava tentando o Jared Cook, o tight end Jared Cook, que era dos Raiders e acabou assinando com os Saints. Os Patriots tentaram, foram agressivos em cima do jogador, mas não conseguiram nenhum contrato, até pelo baixo salary cap que a equipe tinha, o espaço no salary cap dos Patriots era muito baixo, e ele acabou assinando com os Saints. Então, na frente não tem mais nenhum tight end muito confiável, um jogador que vai chegar para causar impacto no New England. O draft está bem recheado, tem vários bons jogadores no draft para a posição, principalmente nas primeiras rodadas. O New England deve ir atrás de algum tight end. Os dois melhores, o TJ Hawkinson e o Noah Fant, são jogadores que uns dos melhores prospectos para tight end, são grandes jogadores que a gente espera que façam um impacto muito forte para a liga, mas provavelmente não devem sobrar para os Patriots na sua primeira escolha, que é de número 32, né? O Fant e o Hawkinson devem sair antes, muito provavelmente. Tem alguns times que podem ir atrás de tight end, como o Tennessee Titans, como o Green Bay Packers, como o Oakland Raiders. E o que eu acho que pode acontecer, apenas uma suposição, claro que a gente não sabe o que se passa pela cabeça do Bill Belichick, é que caso um desses dois jogadores sobrem até a 25ª escolha, eu não duvido do New England tentar subir a sua escolha. O New England tem 12 escolhas no draft, é muita coisa, é o time que mais tem escolhas no draft. Então o New England pode tentar trocar essa primeira escolha com mais uma outra escolha de final de round, de quinto, de sexto round, para subir no draft, para tentar pegar o tight end, um dos tight ends antes que eles saiam. Eu acho que isso pode acontecer porque são jogadores de nível muito alto, são os dois melhores tight ends, e tem um gap muito grande deles pro próximo tight end, que é o Irv Smith Jr., que é o terceiro melhor tight end dessa classe, que é o cara que o New England pode talvez pegar na 32ª escolha, apesar de ser um pouco alto para ele, mas pode ser que aconteça pela necessidade da equipe. Vamos ver como é que vai acontecer, vamos ver se o New England troca, se o New England espera para pegar um tight end mais abaixo. A questão é que o time agora não tem um tight end confiável, né? Eles contrataram o Matt LaCosse, que é um tight end que estava no Denver, que jogou ano passado nos Broncos, mas não foi um cara de muito impacto, foi um jogador razoável, mas longe de ser o impacto que o Gronkowski tinha em campo, né? Principalmente bloqueando, que era uma das funções que ele fazia com maestria, era o melhor da liga fazendo isso, né? Era o melhor tight end da NFL bloqueando, e dificilmente os Patriots vão encontrar um outro tight end tão completo quanto ele. Mas passando um pouco falando sobre o New England, vamos falar um pouquinho pro Fantasy o que isso significa. Cara, o Gronkowski nos últimos anos foi o melhor tight end da NFL, foi no Fantasy o melhor tight end também. Em 9 temporadas ele teve, se não me engano, 4 temporadas que ele foi o tight end número 1 do Fantasy, teve temporada que ele foi o tight end número 2, jogando apenas 11 jogos. Nas temporadas que ele não foi muito bem, foram temporadas que ele perdeu muitos jogos, jogou 7, 8 jogos apenas na temporada. Mas ele sempre foi uma máquina, sempre foi o melhor tight end pro Fantasy, sempre foi um dos melhores jogadores pro Fantasy, aquele jogador que sempre saía na segunda rodada, em ligas mais profundas saía até na primeira rodada. O que a gente pode ver agora é o impacto maior de dois jogadores, que é o James White e o Julian Edelman, né? Os dois são peças importantíssimas no ataque dos Patriots, são jogadores fundamentais para a equipe, são os dois principais jogadores recebendo passes, até porque os Patriots não têm um grupo muito bom de wide receivers, de tight end agora muito menos, sem o Gronkowski não tem nenhum tight end confiável. Então provavelmente um pouco desse target que o Gronkowski recebia
deve passar para o Julian Edelman, deve passar mais pelo James White e também pelo Phillip Dorsett, né? O Dorsett renovou com os Patriots, foi um bom jogador ano passado, apesar de não receber muitas bolas, muitos targets, foi um wide receiver muito consistente na medida do possível, né, nos Patriots, e para esse ano de 2019 pode ser um bom alvo para a gente ficar de olho, para a gente analisar em ligas mais profundas, pode ser um wide receiver bem interessante para o Fantasy. Os Patriots para 2019 provavelmente vai ser um time que deve correr ainda mais com a bola, né? A chegada do Sonny Michel, cara, tipo, mudou um pouco o ataque do New England, juntando aquela linha ofensiva que está muito boa, protegendo o Tom Brady também, mas principalmente abrindo espaço para a corrida. A linha ofensiva do New England foi muito sólida, e o Sonny Michel deve ter uma temporada muito produtiva em 2019, um dos 12 melhores running backs pro Fantasy, com certeza, para essa temporada. Pra gente se pensar, é um cara pra gente draftar em segundo round, em ligas mais profundas, de início ali de segundo round mesmo. Então ajudou pra gente ficar de olho nessa temporada. Em relação ao Tom Brady, a gente colocou ele no nosso ranking no tier número 4, na quarta prateleira, né, dos quarterbacks, junto com o Lamar Jackson, junto com o Mitch Trubisky. Algumas pessoas criticaram, algumas pessoas acharam que ele deveria estar mais alto, outras mais baixo. Mas o Tom Brady, apesar de ser o Tom Brady, apesar de a gente saber que ele pode ter jogos explosivos, jogos de mais de 300, 400 jardas, 3, 4 touchdowns, ele não foi um jogador consistente pro Fantasy na temporada passada. Ele teve alguns jogos bem abaixo da média, teve alguns bons jogos, alguns jogos legais, mas muitos jogos abaixo da média pro Fantasy. Então por isso que a gente botou ele no tier número 4. E sem o Gronkowski agora, eu não diminuiria ele de onde ele tá, porque ano passado o Gronkowski não fez impacto no ataque do New England em relação a recepções, em relação a receber passe, em relação a ser um alvo. Ele foi alvo em alguns jogos, teve alguns bons jogos, mas não foi algo muito como a gente via do Gronkowski para causar um impacto no Tom Brady assim. Então o Tom Brady permanece naquele tier número 4, é um QB. Para ligas profundas pode ser um QB número 1 ainda, mas para ligas menores ele é um QB reserva, tá? É meio estranho a gente falar isso do Tom Brady, mas ele é um QB reserva pro Fantasy essa temporada, em ligas de 10, 12 times, até 14, porque o New England não tem um bom grupo de recebedores, é basicamente Julian Edelman, Phillip Dorsett, tem o James White, tem alguns wide receivers que eles contrataram, o Bruce Ellington, Maurice Harris, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser, quem vai estar de fato no elenco dos Patriots. Então é mais ou menos isso que a gente fica ligado. Vamos ver como é que vai ser os Patriots no draft, né, em relação a tight end, se vão subir para tentar pegar o Noah Fant ou o TJ Hawkinson, se vão esperar para pegar um tight end na 32ª ou no segundo, terceiro round, já que a equipe tem várias escolhas. E vamos ficar ligado pro Fantasy também, galera. Prestar atenção que James White e o Julian Edelman são bons nomes pro Fantasy essa temporada. A saída do Gronkowski deve ajudá-los em relação a receber mais passes, principalmente na red zone. Assim como o Phillip Dorsett, que foi um jogador interessante na temporada passada, mesmo com poucos targets, mesmo com poucas recepções. E esse ano, de início, sendo o wide receiver número 2 da equipe, deve ser um jogador interessante para ligas maiores, para ligas mais profundas, de 16, 18 times, deve ser um wide receiver interessante para a gente ter de olho no Fantasy. Em relação ao Tom Brady é isso, né? Vamos manter o Tom Brady nesse tier número 4, ver como é que ele vai sair, ver se ele pode talvez receber alguns novos jogadores, especula-se que o New England possa fazer trocas por algum wide receiver, mas vamos esperar para ver algo mais concreto, beleza? Então é isso, cara. Se você gostou, curte aqui o nosso vídeo, compartilha e não deixa de se inscrever no nosso canal, cara. E segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Twitter, no nosso Instagram, a gente tá no Facebook também. E fica de olho que a gente tem muito conteúdo maneiro pra você aí, valeu? Abraço!